E se eu te disser que, em pleno século XX, cientistas usaram seres humanos como cobaias em experimentos de tortura, tudo isso com o aval de governos e universidades. Isso não é teoria da conspiração, é história documentada. E o mais perturbador, muitos desses pesquisadores acreditavam de verdade que estavam fazendo o bem. Hoje, vamos mergulhar nos 5 casos mais sombrios em que a ciência cruzou a linha ética, não por acidente, mas por escolha. Você vai conhecer experimentos onde o consentimento foi ignorado, a dor foi medida como dado e a humanidade foi deixada de lado, tudo em nome do progresso. Mas antes de começar, será que naquela época alguém realmente achava que aquilo era aceitável? Ou será que o silêncio era cúmplice? A resposta vai te surpreender. Tudo começou a mudar, ou pelo menos deveria ter mudado em 1947. Depois que o mundo descobriu os horrores dos experimentos nazistas em prisioneiros de guerra, os juízes de Nuremberg criaram um documento revolucionário, o Código de Nuremberg. Nele, pela primeira vez na história, ficou claro que nenhum experimento com humanos pode acontecer sem o consentimento livre e informado. Parecia o fim de uma era sombria, mas nos bastidores da Guerra Fria, governos e cientistas já estavam encontrando brechas. Afinal, como você define consentimento quando o sujeito é pobre, analfabeto ou simplesmente não sabe que está sendo usado? E foi exatamente nesse limbo moral que alguns dos piores abusos da ciência moderna aconteceram. O primeiro deles durou 40 anos. Sim, você ouviu direito. 4 décadas de silêncio cúmplice. Em 1932, bem antes de Nuremberg, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos começou um estudo em Macon County, Alabama. O alvo? 600 homens negros, a maioria pobre e analfabeta. Desses, 399 tinham sífilis e nunca foram informados. Os outros 201 eram o grupo de controle. A promessa era tratamento gratuito para sangue ruim, um termo vago que escondia a verdadeira intenção: observar até a morte como a sífilis não tratada destrói o corpo humano. Quando a penicilina se tornou a cura padrão em 1947, os pesquisadores impediram ativamente que os participantes recebessem o medicamento. Mentiram, enganaram e deixaram homens morrerem de forma agonizante. Tudo isso com financiamento federal. E o mais chocante, o estudo só foi exposto em 1972 por um denunciante. Até lá, ninguém no governo achou que havia algo errado. Mas o estudo de Tuskegee não foi um caso isolado de racismo disfarçado de ciência. Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, na Alemanha nazista, a ética médica foi completamente abandonada. Médicos como Joseph Mengele, sim, o anjo da morte de Auschwitz, conduziam experimentos grotescos em prisioneiros. Congelamento extremo para simular quedas de aviões, injeções de gasolina para testar antídotos, até vivissecções sem anestesia. Tudo isso sob o pretexto de pesquisa militar. E aqui está o detalhe mais perturbador. Muitos desses médicos eram respeitados antes da guerra. Eles não eram monstros de nascença. Eram profissionais que, em nome da ideologia e da autoridade, se convenceram de que certas vidas valiam menos. Quando confrontados em Nuremberg, a maioria disse a mesma coisa: eu só estava seguindo ordens. Soa familiar? Depois da guerra, o mundo jurou: nunca mais. Mas na sombra da Guerra Fria, um novo tipo de experimento começou. Não com bisturis, mas com mentes. Em 1953, a CIA lançou o projeto MKUltra, um programa secreto para desenvolver técnicas de controle mental. O objetivo? Criar espiões perfeitos ou quebrar prisioneiros inimigos. O método? LSD, hipnose, privação sensorial, eletrochoques e até abuso sexual. Tudo aplicado em cidadãos americanos sem seu conhecimento. Prostitutas eram usadas para atrair homens a salas seguras, onde eram dopados. Pacientes psiquiátricos recebiam drogas por anos. E o pior,
A maioria dos arquivos foi destruída em 1973 pelo próprio diretor da CIA. Só sobreviveram fragmentos, o suficiente para provar que o Estado usou sua própria população como cobaia. E uma dessas vítimas foi um cientista da própria CIA, cuja morte ainda é um mistério. Enquanto a CIA manipulava mentes em segredo, um psicólogo de Yale decidiu testar uma pergunta que assombrava o pós-guerra: como pessoas comuns puderam cometer os horrores do Holocausto? Em 1961, Stanley Milgram criou um experimento aparentemente simples. Um professor deveria ensinar palavras a um aluno do outro lado de uma parede. A cada erro, o professor aplicava um choque elétrico, começando em 15 volts e subindo até 450. Na verdade, os choques eram falsos, e o aluno era um ator que gritava de dor. Mas o professor não sabia disso. E aí vem o choque de verdade. 65% dos participantes chegaram ao máximo, 450 volts, mesmo ouvindo gritos de agonia. Eles obedeceram, só porque um homem de jaleco branco disse: "Por favor, continue." Será que você teria parado antes? Mas será que os números de Milgram contam toda a verdade? Pesquisas recentes sugerem que ele pode ter manipulado os dados. Alguns participantes desconfiavam que os choques eram falsos, e outros foram pressionados a continuar mesmo quando queriam parar. Ainda assim, o experimento expôs algo incômodo. A autoridade tem um poder quase mágico sobre nós. E esse mesmo mecanismo foi testado de novo, uma década depois, em Stanford. Lá, um jovem psicólogo chamado Philip Zimbardo queria entender como o ambiente de uma prisão afeta o comportamento. Ele recrutou 24 universitários saudáveis, sorteados para serem guardas ou presos. O que aconteceu nos 6 dias seguintes chocou até ele mesmo. Os guardas, sem instruções claras, começaram a humilhar, despir e punir os presos psicologicamente. Um preso teve surto em menos de 36 horas. E Zimbardo, ele ficou tão imerso no papel de diretor da prisão que só parou o experimento quando sua namorada o confrontou. Você se transformou em monstro também. O mais irônico do experimento da prisão de Stanford: ele foi vendido como uma lição sobre o mal situacional, mas hoje muitos psicólogos questionam sua validade. Estudos posteriores, como o da BBC em 2002, mostraram que as pessoas não se tornam automaticamente cruéis só por usar um uniforme. O comportamento dos guardas em Stanford pode ter sido encorajado ou até encenado pelo próprio Zimbardo. Mesmo assim, o experimento entrou para a história como um alerta. Quando damos poder a alguém sem limites, sem supervisão e sem empatia, o abuso é quase inevitável. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais incômoda. Será que esses experimentos, por mais éticos que pareçam hoje, ainda acontecem, só que com outro nome? Em laboratórios de inteligência artificial? Em testes farmacêuticos em países pobres? A linha ética, afinal, é mais frágil do que imaginamos. E falando em linhas éticas frágeis, você sabia que mesmo depois de Tuskegee, MKUltra e Nuremberg, experimentos questionáveis continuaram? Nos anos 1990, pesquisadores nos Estados Unidos expuseram centenas de crianças, a maioria negras e de famílias pobres, à radiação para estudar o metabolismo do ferro. Elas nunca foram informadas. Em 1996, um estudo na África testou um tratamento para HIV em gestantes, mas deu placebo para metade delas, mesmo sabendo que a droga eficaz já existia. A justificativa? Custo. Esses casos levaram à criação de comitês de ética rigorosos, mas eles só funcionam se forem independentes. E quando o financiador é uma empresa farmacêutica ou um governo com agendas secretas? A história mostra que sem vigilância constante, a ciência pode facilmente escorregar de novo para a escuridão. Mas por que cientistas, pessoas treinadas para buscar a verdade, cometem esses erros? A resposta não está na loucura ou na maldade, mas em algo mais comum: a desumanização gradual. Quando você chama um sujeito de participante 342, em vez de João, quando o vê como um conjunto de dados e não como um ser humano com família e medos, a empatia some. Foi assim com os médicos nazistas. Foi assim em Tuskegee.
E é assim, hoje, em algoritmos de IA treinados com dados enviesados que negam empréstimos, cuidados médicos ou liberdade condicional a minorias. A ciência não é neutra, ela reflete os preconceitos, pressões e cegueiras de quem a pratica. E é por isso que regras como o consentimento informado não são burocracia, são barreiras morais entre o progresso e o abismo. E aqui está uma verdade que raramente é dita. Muitos desses experimentos só foram expostos graças a denunciantes. Em Tuskegee foi Peter Buxton, um jovem epidemiologista do próprio governo, que vazou o estudo para a imprensa em 1972. No MKUltra, foram jornalistas investigativos, após o escândalo Watergate, que forçaram a CIA a revelar fragmentos do programa. Em Stanford, foi Christina Maslach, a namorada de Zimbardo, que ao ver os presos humilhados, gritou: "Isso é errado!". Sem essas vozes, o silêncio teria continuado. Isso mostra que a ética na ciência não depende só de regras. Depende de pessoas corajosas o suficiente para dizer não. E isso levanta uma pergunta para nós, hoje, em um mundo de IA generativa, edição genética e neurotecnologia, quem será o denunciante da próxima linha cruzada? Será que estaremos preparados para ouvi-lo? Mas não pense que tudo são trevas. Justamente por causa desses abusos, hoje temos proteções reais. Todo estudo com humanos em universidades sérias passa por um comitê de ética em pesquisa, o CEP. Eles analisam riscos, garantem consentimento claro e podem barrar qualquer projeto que viole os direitos dos participantes. Isso vem da Declaração de Helsinki, de 1964, e do Relatório Belmont, de 1979, que estabeleceram 3 pilares: respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. Parece óbvio hoje, mas foi comprado com décadas de sofrimento. Ainda assim, esses sistemas não são perfeitos. Em países com menos regulamentação ou em pesquisas financiadas por empresas privadas, as brechas ainda existem. A vigilância, portanto, nunca pode parar, porque a história não se repete, mas rima, e o próximo verso pode estar sendo escrito agora. E falando em rimas da história, em 2023, pesquisadores da Universidade de Harvard foram acusados de coletar dados cerebrais de pacientes com distúrbios psiquiátricos sem consentimento pleno. Em 2024, uma startup de neurotecnologia foi flagrada vendendo dados de EEG de usuários para terceiros, sem que eles soubessem. A tecnologia avança mais rápido do que a ética consegue acompanhar. E os velhos fantasmas voltam com roupagens novas. Em vez de jalecos brancos, são algoritmos. Em vez de choques elétricos, são manipulações comportamentais por redes sociais. O padrão é o mesmo: promessa de progresso, falta de transparência e sujeitos tratados como meios, não como fins. Será que aprendemos mesmo com o passado? Ou só trocamos os instrumentos de tortura por interfaces mais limpas? A próxima fronteira da ética não está em laboratórios. Está nos nossos celulares, nas nossas mentes, nos nossos dados. Mas há um detalhe crucial que muitos esquecem: as vítimas desses experimentos não eram apenas números. Em Tuskegee, homens como Charlie Pollard, que entrou no estudo aos 25 anos, morreram cegos, loucos e em agonia, deixando famílias destruídas. Nos campos nazistas, prisioneiros como Eliska, cujo nome real foi apagado dos registros, foram congelados até a morte para testar roupas de piloto. No MKUltra, Frank Olson, um cientista da CIA, caiu de um prédio em Nova York dias depois de ser dopado com LSD sem consentimento. Sua família levou 22 anos para descobrir a verdade. Humanizar essas histórias não é sensacionalismo, é um ato de justiça. Porque sem rostos e nomes, o sofrimento vira abstração, e a abstração permite que a história se repita. E justamente por causa de histórias como essas, a ciência moderna tem uma dívida moral. Não basta dizer "isso não acontece mais", é preciso reparar. Em 1997, o presidente Bill Clinton se ajoelhou diante dos sobreviventes de Tuskegee e pediu perdão em nome dos Estados Unidos. Foi um gesto simbólico.
mas poderoso. No entanto, muitas vítimas do MKUltra e de outros programas nunca receberam justiça, nem indenização, nem verdade completa. Isso mostra que a ética não termina com um comitê de aprovação. Ela exige reparação, transparência e, acima de tudo, memória. Porque esquecer é permitir, e permitir é convidar o passado a voltar. Hoje, arquivos desclassificados continuam surgindo, novas vozes se levantam, e a pergunta permanece: estamos ouvindo? Mas e se eu te disser que, mesmo com todas essas visões, você pode estar participando de um experimento sem saber? Toda vez que você aceita os termos de um app sem ler, que clica em concordo em um site, que usa um dispositivo vestível que coleta seus batimentos, você está cedendo dados que podem ser usados para treinar algoritmos, prever comportamentos ou até influenciar suas escolhas. Empresas chamam isso de melhoria da experiência do usuário. Cientistas sociais chamam de experimento em campo de larga escala. E a ética fica para trás, porque, diferentemente dos laboratórios regulados, o mundo digital opera em uma zona cinzenta, onde o consentimento é um clique apressado e a responsabilidade quase inexistente. Será que estamos criando uma nova era de Tuskegee, só que com dados em vez de sangue? A boa notícia é que nós não somos impotentes. Como cidadãos, podemos exigir transparência, ler termos de uso, questionar como os nossos dados são usados, apoiar leis como a LGPD no Brasil ou o GDPR na Europa. Como futuros cientistas, médicos ou engenheiros, podemos jurar nunca repetir os erros do passado, colocando a ética antes da publicação, antes do lucro, antes da fama. E como espectadores, podemos fazer algo simples, mas poderoso. Não esquecer. Contar essas histórias. Ensinar nossos filhos que ciência sem consciência é ruína da alma. Porque os experimentos que vimos hoje não foram feitos por alienígenas ou vilões de filme. Foram feitos por pessoas comuns, que escolheram o silêncio em vez da coragem. E a próxima escolha depende de nós. Então, o que esses 5 experimentos nos ensinam, no fundo? Que o maior perigo da ciência não está nos equipamentos, nem nas teorias, mas na ilusão de neutralidade. Quando os cientistas acreditam que estão acima da moral, que o fim justifica os meios, que alguns corpos valem menos que outros, é aí que a escuridão entra. Mas também aprendemos algo luminoso, que a ética pode nascer do horror, que o Código de Nuremberg, o relatório Belmont e os comitês de ética são monumentos erguidos com as lágrimas das vítimas. E que mesmo nas piores trevas, sempre houve quem acendesse uma vela. O denunciante, o jornalista, o colega que disse isso está errado. A ciência, no fim, é humana, e como toda coisa humana, pode errar. Mas também pode se redimir. Então, antes de fechar esse vídeo, quero te deixar com uma pergunta. Qual desses experimentos você acha que tem o paralelo mais perigoso com o mundo de hoje? Será o MKUltra com a manipulação de mentes por algoritmos? Tuskegee com a desigualdade no acesso à saúde e tecnologia? Ou Milgram com nossa obediência cega a sistemas que nem entendemos? Deixe sua resposta nos comentários, porque o debate é a primeira linha de defesa contra o abuso. Se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe com alguém que acredita que ciência e ética devem andar juntas, porque entender o passado não é sobre julgar, é sobre garantir que os erros mais sombrios da ciência nunca mais se repitam. Obrigado por assistir. E lembre-se, o verdadeiro progresso nunca custa à humanidade.